Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo, que mais uma vez essa noite aceitaram o nosso convite para juntos abrirmos a Palavra de Deus e meditarmos nela, com o objetivo de aprendermos os seus ensinos e aprendendo colocá-los em prática em nossa vida, para que eles possam assim efetivar as mudanças necessárias em nossa vida, para que Deus possa estar sendo o condutor, o dirigente da nossa vida, enquanto nós estamos aqui neste mundo, sendo governados pelos princípios e valores da sua palavra. A nossa oração, como de costume, é que Deus possa estar abrindo os nossos olhos, que possa estar esclarecendo a nossa mente e dando ao nosso coração o entendimento necessário para que possamos entender a sua palavra. E entendendo, termos assim as condições de aplicar esse conhecimento, esse entendimento que ora adquirimos em nossa vida prática, em nossa vida comum, no nosso dia a dia, para que a nossa vida assim seja de fato controlada e dirigida pelos princípios da palavra de Deus. Há em nossa sociedade, quase que como um consenso geral, a ideia de que aquilo que é mais caro é melhor. De fato, às vezes podemos nos encontrarmos dentro dessas questões, com alguns produtos, marcas, com alguns serviços que, por serem mais caros, de fato oferecem algo melhor. Mas essa verdade não é uma verdade absoluta. Há muitos casos onde a gente vê que o preço está apenas tão somente em uma determinada marca, em uma determinada etiqueta, em uma determinada franquia que promove a venda daquele produto, mas que você consegue comprar em outras lojas à parte, né, um produto com tanta qualidade, talvez até superior, com um preço mais em conta. Essa verdade não é absoluta, porque nem sempre aquilo que é mais caro, no que diz respeito à ideia comercial, de fato é o melhor. Às vezes nós compramos apenas um produto pela marca, e aí, de certa forma, a marca nem sempre nos oferece aquilo que nós estamos esperando. Com toda certeza, nós que somos da famosa classe média baixa, estamos sempre à procura daquelas ofertas especiais, né? Das promoções. Mas isso só se dá por conta da nossa condição financeira. E se nós pudéssemos, nós também procuraríamos por aqueles produtos que de alguma forma parecem-nos ser a melhor por conta do seu preço, certo? Porque entendemos assim, por essa verdade que está aí na mídia, na sociedade, de que aquilo que é mais caro é melhor. E é por isso que algumas pessoas, que dadas as suas posses, vivem de alguma forma fugindo das ofertas. Quem tem uma condição financeira mais elevada, não corre atrás de oferta, não busca por momentos onde nós possamos encontrar as promoções, principalmente aquelas que de alguma forma têm aquela ideia de gratuitidade, né? Criando-se inclusive dentro desse contexto social o famoso dito popular que quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Tudo que é de graça tem alguma coisa que não está correta, tem alguma coisa que não é boa, tem alguma coisa que vai deixar a desejar. E muitos fogem, por conta da sua condição, dessas ideias de gratuidade. Dentro do plano da redenção humana, da questão da religiosidade, né, e em especial o cristianismo, nós vemos que nós passamos por esse mesmo problema, muitas vezes. Pois nele, a salvação do homem é oferecida de forma gratuita. A palavra de Deus nos diz que o homem só pode ser salvo graças a uma oferta gratuita, graciosa de Deus, a todos os homens de forma indistinta, seja qual for sua condição social, raça, sexo ou idade. A salvação é oferecida a todos de forma gratuita. E por conta disso, muitas pessoas fogem às vezes do cristianismo, entendendo que algo que ele não possa pagar, algo que ele não possa oferecer, algo em troca, não tem muito valor. A mensagem evangélica, muito especialmente do nosso
povo batista, né? Da salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé humana, sofre rejeições e até certas críticas ferrenhas. Pois se existe algum problema grave conosco, seres humanos, é o tal do nosso orgulho, que se manifesta dentro desse tema em querer pagar para se conseguir obter algum objetivo espiritual, algum objetivo eterno, algum objetivo salvífico. O homem está sempre procurando ou se auto-salvar através da sua religiosidade, ou então oferecer algo, algum sacrifício, algum preço, algum valor, para que a sua salvação possa ser amenizada, possa ser assegurada na pessoa de Deus. É assim que as religiões que procuram oferecer salvação mediante esse tipo de merecimento humano, né, pagamento ou algum tipo de sacrifício, aumentam dia a dia o número dos seus adeptos. Porque o ser humano orgulhoso sempre quer tentar oferecer algo a Deus, para que Deus seja benéfico a ele, para que Deus seja gracioso a ele, para que Deus seja assim alguém que lhe ofereça uma oportunidade para que ele possa alcançar os favores divinos. Essa verdade acontece, existe, desde que o ser humano existe e desde que ele criou a tal da religiosidade. Religião nada mais e nada menos é que o homem, o ser humano, tentando se religar novamente ao seu Criador através de algum tipo de pagamento humano, sacrifício, ofertas, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano caiu em desgraça por conta do seu pecado. O homem está sempre tentando oferecer algum tipo de compensação a Deus para que esse lhe seja de alguma forma favorável. Mas quando nós vamos para as Escrituras, que são a palavra de Deus, e que tem, portanto, um crivo maior da responsabilidade de nos dizer aquilo que Deus pensa a respeito de nós, a respeito daquilo que Ele requer de nós, nós temos que nos perguntar o que é que ela diz a respeito desse tema. O que é que o homem pode realizar, o que é que ele pode fazer para que Deus lhe seja de fato favorável, para que ele tenha algum merecimento diante desse Deus. O que é que Deus requer que nós façamos para que ele seja assim favorável a essa nossa demanda. E para que isso seja respondido, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 4, e vamos ver o que é que o próprio Deus fala a respeito da nossa redenção, da nossa salvação, a que preço ela pode ser adquirida. Isaías 55, de 1 a 4, no 3, como eu disse, nós lemos assim: venham, todos vocês que estão sofrendo de sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite. Venham comprar e comer. Porque vocês vivem gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, e se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome. Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deliciará com comidas mais gostosas. Escutem-me com toda a sua atenção e venham a mim, ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna para dar a vocês todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Vamos orar? Ó Deus, livre está a sua palavra, ajuda-nos a sua interpretação. Diante desse tema tão importante, que é a nossa salvação, nós queremos pedir que o Senhor possa iluminar, esclarecer o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender o que é que o Senhor requer de nós, para que o Senhor possa ser favorável
a nossa necessidade humana, necessidade essa que é universal, de alcançarmos a salvação eterna para adquirirmos o gozo eterno um dia na sua presença. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, né, é um convite, que nós chamamos de um convite gracioso de Deus, para que nós aceitemos a sua oferta de amor, e no texto ele diz de forma graciosa, de graça. Quando nós falamos em graça, as Escrituras nos informam que Deus é um Deus gracioso. Graça é algo que, de alguma forma, aquele que está recebendo não lhe tem um determinado custo, um determinado preço, porque alguém já lhe pagou o preço suficiente para que aquela graça lhe fosse oferecido. Tudo o que você precisar pagar para obter não é graça, é merecimento. E quando vamos meditar sobre esse tema em toda a Escritura, entendemos que Deus assim o faz, não para nos humilhar ou para se engrandecer, porque nenhuma das duas coisas são necessárias. Primeiro, nós não temos mais para onde nos humilharmos mais. Estamos vivendo a nossa vida em pecado, e as Escrituras nos dizem que o nosso pecado nos condena à morte eterna. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos, e por conta do nosso pecado nós estamos destituídos, separados da glória de Deus. Se qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa sobre o planeta Terra morrer em seu pecado, usando a expressão do Senhor Jesus, ele está automaticamente condenado. Por isso Jesus, quando veio a esse mundo, em uma das suas mensagens, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque não se condena quem já está condenado. Quem já está, já está. O máximo que se pode fazer é oferecer uma oportunidade para que alguém condenado seja absolvido. Também não é para que Deus possa ser engrandecido mais, porque não há no universo ninguém que possa estar num patamar mais elevado do que o patamar de Deus. Outro ponto importantíssimo dentro dessa questão: o que é que nós temos para oferecer a Deus, para Ele ser favorável a nós, que não lhe pertença? O que é que existe no universo que não pertence a Deus? Pois se Ele tudo criou. Todo o universo pertence ao Senhor. O Salmo de número 124 nos fala isso: do Senhor é a terra. Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo pertence a Deus, inclusive a minha vida e a sua. Nada do que nós temos, de fato, é nosso. Apenas tão somente Ele, em sua infinita graça, nos dá capacidade, nos dá sabedoria, nos dá oportunidades para ganharmos e conquistarmos coisas nessa vida para o nosso benefício, mas quando a gente morre, fica tudo aqui. Nós não levamos nada daquilo que nós adquirimos, porque na verdade nada é nosso, né? Dentro dessa questão, nós vemos essa questão, né? Deus não faz isso para nos humilhar, nem para se auto-engrandecer, porque não tem mais como ele se auto-engrandecer mais do que o seu patamar onde ele já está, né? Logo, o motivo das Escrituras nos afirmarem que ele nos oferece uma salvação gratuita, não é por nenhum desses motivos, né? A ideia que as Escrituras nos dão conta de que Deus nos oferece salvação de graça é porque não existe ninguém, nunca existiu, nem jamais existirá sobre o planeta Terra que tenha capacidade de oferecer alguma coisa que possa ser possível, plausível, de acarretar o juízo de Deus contra a sua vida, de forma a que Deus seja favorável ao seu pecado. Não existe nada que nós possamos fazer para pagar o preço da nossa redenção. Por mais rico que nós possamos ser, por mais posses que nós possamos ter, por mais bem-sucedidos que nós possamos ser, por mais boas pessoas que nós possamos ser, não existe ninguém que possua a condição de pagar pela sua própria redenção, quem dirá nos outros.
É o próprio Deus quem pergunta ao seu povo Israel, e a nós hoje, por tabela, né? Pode, porventura, o etíope mudar a cor da sua pele? E o leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? E é ele mesmo quem responde, não, é impossível, né? Claro que não. Da mesma forma, vocês não são incapazes de fazer o que é correto, porque já estão acostumados a fazer o que é errado. Deus nos diz isso no seu livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Não existe nada que nós possamos fazer para redimir o nosso próprio pecado, para redimir a nossa condição de pecadores e, em consequência disso, nos apresentarmos diante de Deus com a condição de estarmos ilesos ao seu julgamento. Não temos essa condição, né? As Escrituras afirmam que todos nós estamos contaminados pelo pecado, da planta do pé até o último fio de cabelo. De forma que todas as nossas obras religiosas, por melhores, por mais bem-sucedidas que sejam, por mais bem intencionadas que sejam, elas estão todas corrompidas e corroídas e manchadas pelo nosso pecado. E em consequência disso, elas se apresentam diante de Deus sujas, imundas, de forma que elas não são suficientes para apaziguar a justiça de Deus. Nós todos estamos completamente manchados, maculados pelo pecado de uma forma plena e completa. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 6, Deus fala isso para a nação de Israel e fala para nós hoje: o problema de vocês, o pecado de vocês vai do último fio de cabelo até a sola do pé. Vocês estão contaminados de forma plena e completa. Nada que vocês possam fazer vai fazer com que essa situação seja modificada, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, e assim como o leopardo não pode retirar as manchas do seu corpo. A salvação eterna de uma pessoa não pode, de forma alguma, ser adquirida por quem quer que seja, mesmo que alguns ensinem o contrário. Ela só pode ser recebida de forma graciosa, da parte daquele que oferece àquele que necessita. Somente Deus é capaz de dar ao homem uma salvação eterna com base exclusivamente na sua graça. Deus nos perdoa em graça. Deus nos absolve em graça. Deus nos justifica em graça. Deus nos receberá no seu lar eterno em graça. Porque se não for assim, quando nós chegarmos no céu, e se nós tivéssemos pago alguma coisa, nós íamos querer exigir condições especiais de Deus. Mas todos aqueles que um dia estiverem no céu, entrarem no céu, no lugar onde Deus habita, no lugar que Ele está preparando para aqueles que aceitam a salvação que Ele oferece de graça, terão a plena consciência de que estão ali em graça e estarão submissos à vontade desse Deus que graciosamente nos amou e nos ofereceu uma salvação para todo aquele que crê. Ela é uma oferta graciosa, um presente do amor de Deus a todos os homens. Não importa de onde ele seja, não importa aonde ele está e que tempo ele viveu, qual a condição do seu pecado, se um pecado grande, se um pecado pequeno, se ele é um criminoso, se ele é um cidadão comum com seus pecados comuns, ou se ele é alguém que infringiu a lei em diversos artigos. Essa salvação é oferecida de graça a todos. Não porque ela seja uma salvação pequena, não porque ela seja uma salvação fuinha, não porque ela seja uma salvação desvalorizada, mas é porque nós não podemos pagar por ela. Simples assim. Ninguém pode pagar. Nem eu, nem você. Se Deus fosse exigir de nós algum pagamento, todos nós estaríamos perdidos. Não há ninguém que possa, em toda a face da terra, pagar o preço exigido para a nossa redenção. Nem da redenção da sua alma e nem a redenção da alma de ninguém. Pois esse preço é humanamente
impossível, é impagável. E é o que o próprio Senhor Jesus, né, quem questiona os seus contemporâneos dos seus dias, sobre o que dariam eles em resgate da sua alma. O que o homem daria em resgate da sua alma? Só que antes ele faz a seguinte pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ser tão rico, podre rico, ser um homem tão afamado, ser uma pessoa tão religiosa e mesmo assim ir parar a eternidade no inferno? E aí ele pergunta: o que é que você daria? O que é que o homem daria em troca da redenção da sua alma? Se você tivesse algo que você pudesse oferecer, você não ofereceria? Claro que ofereceria, eu também, mas não temos. No Velho Testamento, Deus estabeleceu ao povo judeu, através do judaísmo, a religião do povo israelita, né, que todo pecador, através de uma oferta, deveria ser trazido até o sacerdote, uma oferta, um animal, e esse animal deveria ser sacrificado por conta dos seus pecados, para que a justiça de Deus fosse apaziguada, para que aquele camarada tivesse uma certa imunidade daquilo que ele havia cometido. E o sacerdote sacrificava aquele animal, levando até um altar de sacrifícios, e a lei judaica dizia que a pessoa que oferecia o sacrifício tinha que acompanhar o sacerdote até o local do sacrifício, e lá, enquanto o sacerdote passava a ferramenta no pescoço, degolando o animal, e ele estava estribuchando, morrendo, a pessoa que estava oferecendo a oferta tinha que colocar a mão sobre o animal e sentir a sua vida esvaindo-se daquele corpo. Todas as vezes que algum pecado moral, algum pecado que ferisse de alguma forma a sociedade fosse cometido, aquela pessoa deveria fazer esse tipo de sacrifício pela sua culpa. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, que viveu a transição do Velho para o Novo Testamento, né, essa prática ainda existia. E havia se tornado um comércio milionário. Porque os sacerdotes, percebendo que aquilo dava dinheiro, começaram a monopolizar a criação dos animais para sacrifício e vendê-los a um determinado preço para os ofertantes. Eles só aceitavam sacrificar animais que fossem deles mesmos, monopolizando assim o sacrifício. E por isso eles estavam ricos, podres de ricos. E é por esse motivo que Jesus, ao chegar no templo e ver aquilo, ele com um chicote desceu o porrete, dizendo: vocês fizeram a casa de meu pai, que seria chamada de casa de oração, em um covil de ladrões, de homens que roubam o povo. Que a ideia era apenas e tão somente financeira. Porque os animais nos dias do Senhor Jesus eram sacrificados no templo aos centenas, chegando quase que aos milhares por dia. E é por isso que o judaísmo é reconhecido como a religião mais sanguinária que existe, ou que já existiu. E era essa a intenção de Deus ao estabelecer tais práticas através de Moisés para o povo judeu, a fim de mostrar a eles e a nós hoje como o nosso pecado é hediondo, como o nosso pecado é grave, como o nosso pecado faz com que a ira de Deus recaia sobre nós, e como o nosso pecado sempre vai levar alguém à morte. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado sempre vai conduzir o homem à morte. Morte física e morte espiritual. Sempre. Se não for tratado. O judaísmo também nos apresenta, através desse ponto, como a santidade de Deus exige que nós tratemos o pecado com rigor. Como nós tratemos o pecado com algo que nós devemos ter uma verdadeira atrocidade contrária. Como nós devemos ter respeito àquilo que Deus exige de nós, para que a situação seja de fato tratada.
Se é que nós queremos ter uma comunhão com Ele já nessa vida e na eterna. Porque se o nosso pecado não for tratado, Deus não pode ter comunhão conosco aqui. E se não pode ter comunhão conosco aqui, nós não poderemos ter comunhão com Ele na eternidade. Porque no céu não entrará pecado. A habitação de Deus no lugar santo. E a sua santidade ali impera. Só entrarão no céu aqueles que tiverem os seus pecados tratados enquanto vivos aqui neste mundo. Esses sacrifícios, porém, por mais impactantes, terríveis que possam parecer e ser, eram apenas figura, sombra de um sacrifício perfeito e único a ser realizado pelo próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, no momento certo da nossa história. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta às igrejas da Galácia, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para morrer em prol dos homens. Então, o sacrifício do Velho Testamento, que aconteceram até Jesus, hoje nós não temos mais esses sacrifícios, porque o templo judeu não existe mais, até o presente momento não existe. Os judeus trabalham para reconstruí-lo novamente, mas por enquanto ele não existe. Desde que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, nunca mais os judeus puderam realizar os seus sacrifícios. E Deus fez isso porque o sacrifício eterno, perfeito e único já foi realizado na cruz do Calvário. A carta que escreve os Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 4, né? O escritor diz que é impossível, era impossível, é e sempre será impossível que o sangue de carneiro, o sangue de bode, o sangue de ovelhas possam limpar o homem do seu pecado. Esses sacrifícios feitos no Velho Testamento faziam apenas recordação, lembrança, fazendo com que o povo tivesse atenção desses pontos e pensasse que um dia haveria um sacrifício perfeito que limparia o homem por dentro e não apenas tão somente por fora de um pecado cometido nessa semana, mas de uma forma plena e completa, de uma vez por todas, todo o nosso pecado resolvido de uma vez para sempre através de um único sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que o Deus eterno, em seu amor e graça, convida a todos para virem a Ele, a fim de receberem a salvação eterna sem pagamento, sem custo. Porque o preço já foi pago. O próprio Filho de Deus na cruz pagou o preço que eu deveria pagar. Ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, versículo 9, o Cordeiro que era sem manchas, o Cordeiro que era sem defeito, que nenhum outro Cordeiro poderia ser, nenhum outro ser humano poderia ser. Ele se sacrificou para que através do seu sacrifício, o seu Pai pudesse nos oferecer uma salvação basicamente embasada em seu amor e graça para todos os homens, indistintos, como já dissemos, de sua raça, cor, sexo, idade, pecado. Isso acontece, nós vemos, por exemplo, na história, né? Jesus é um fato histórico. Nós podemos negar muita coisa do cristianismo. As pessoas podem negar muita coisa, ou criticar muita coisa. Mas é impossível retirar da história a cruz. A cruz é um marco que está na história da humanidade, que não vai mais se repetir, foi feito de uma vez para sempre, para resolver todo o nosso problema. E é por isso que a última palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz, aliás, a penúltima, ele diz: Pai, tudo está consumado, está tudo pronto, está tudo feito, pode me levar. Tudo que o Senhor havia dito a meu respeito, eu concluí. E assim é esse Deus que nos convida, né, para aceitarmos a sua salvação de forma gratuita. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, nós vemos a seguinte fala do escritor dentro desse tema. Sob o sistema antigo do Velho Testamento, o sangue dos touros e bodes e as cinzas das novilhas
eram espalhadas sobre as pessoas impuras e tornavam as pessoas exteriormente puras, quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levavam à morte e nos faz desejar servir ao Deus vivente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele, que era perfeito, sem uma única falha ou pecado. E aí ele nos convida, né? Vinde a mim, nos diz ele, todos quem? Primeiro, aqueles que têm sede. Aqueles que de alguma forma possuem em sua alma, em seu interior, uma sede das coisas espirituais. Gente, espiritualidade não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer ter coisas espirituais, quer ver coisas espirituais, quer viver coisas espirituais, quer experimentar coisas espirituais. Por isso Jesus disse, venham a mim todos os que têm sede. Sede de justiça, da justiça de Deus, sede da sua graça, sede da sua salvação, sede de um compromisso eficaz, verdadeiro e autêntico, que o leve a uma satisfação plena, autêntica, já nessa existência, até a eternidade. Alguém que tenha a sede, a necessidade de ter a sua necessidade saciada e, em consequência disso, viver uma satisfação, viver uma paz, viver uma alegria que transcende o nosso entendimento. Porque quando nós temos essa sede e vamos até a fonte da nossa sede, que é Jesus, foi ele quem disse à mulher samaritana, se você beber da água que eu tenho para te dar, rios de água viva vão correr do seu interior. E ela disse, me dá essa água, eu quero beber dessa água. Nós vamos experimentar uma alegria, uma felicidade, que não dá para explicar, que as pessoas que estão à nossa volta não vão entender, mas que farão parte da nossa existência durante o tempo que nós vivemos aqui, porque nós vamos ter a plena segurança de que estamos no centro da vontade de Deus. Vinde a mim todos que reconhecem sem recursos. Veja, talvez você eu já tenha a minha religião, mas você tem essa segurança. Mas eu já passei por tal religião, já frequentei tal igreja, já frequentei tal situação, já fiz tanta reza, já fiz tanta oração, já participei de tantos grupos, já participei de tantas ideologias. Gente, todos esses recursos humanos que muitas vezes as pessoas passam, só servem para nos dar conta de que nós não podemos fazer nada para que a nossa necessidade seja saciada. Talvez você seja essa pessoa que já experimentou tanta coisa em busca dessa cura interior, em busca dessa certeza de salvação, na religião, nas ideologias, nas filosofias humanas. Jesus está te convidando para você aceitar o sacrifício dele como sendo seu, de graça, por fé. Se você já se reconhece como, já ofereceu os recursos que você tinha, está na hora de você correr atrás daquele, ou de você permitir que aquele que te oferece a salvação de graça te alcance. O Senhor Jesus, através dos evangelhos, né, nós vemos a história de uma mulher que tocou em Jesus, para ser curada de uma enfermidade, e Lucas nos diz que ela havia gasto todos os seus dinheiros, toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, todos os seus bens, a fim de obter a cura daquela enfermidade, mas os médicos da sua época não puderam sanar a sua necessidade. Mas no momento exato em que ela tocou o Senhor Jesus, ela foi imediatamente curada. Talvez você já gastou muitos recursos, e agora Deus te oferece a salvação de graça, por fé, apenas somente por crer nele. Vinde a mim todos os que já tentaram, né? Todos que estão dispostos a obedecê-lo. O requisito fundamental para que nós possamos receber a salvação que Deus nos dá de graça é entrar pela fé em sua família e, em consequência de aceitarmos o senhorio dele sobre a nossa vida, a sua paternidade sobre nós, nós vamos obedecê-lo. Nós vamos caminhar sob a tutela dos seus princípios, dos seus valores,
para que a nossa vida seja transformada e para que a nossa vida seja gerenciamento de transformação. Nós precisamos sermos transformados para que através de nós possamos sermos canal de transformação na vida de outras pessoas. Deus não quer alcançar apenas e tão somente a mim. Deus quer alcançar a todos quantos Ele puder. E para que isso aconteça, Ele precisa de homens e de mulheres que, tendo passado pelo crivo da aprovação, da aceitação dEle como seu Salvador e Senhor, desfrutam de um relacionamento saudável com Ele, vivem a segurança eterna já nessa vida, a despeito das suas falhas, a despeito dos seus pecados, a despeito das suas frustrações humanas, porque nós ainda continuamos pecadores, mas ele tem segurança porque ele sabe que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já foram pagos na cruz do Calvário, já está resolvido o problema. E aí nós caminhamos com Deus, tendo essa segurança, buscando através de permitirmos que Ele nos conduza, nos submetendo à sua vontade, para que a cada dia que passa, nós deixemos mais e mais essa vida de falhas, de imperfeições e de pecado. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, nós entramos em um processo chamado de santificação. Santificação é o abandono daquela vida antiga que nós tínhamos, antes de aceitarmos Cristo como Salvador, e agora é o começo de uma nova vida, uma nova experiência, onde dia após dia nós vamos melhorando mais e mais e mais. Como a noite densa, que minuto a minuto, segundo a segundo, vai clareando, até que o sol apareça e seja um dia pleno, claro e transparente. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus está fazendo comigo. É assim que Deus está fazendo com centenas, milhares de pessoas no nosso planeta, mundo, através de Jesus Cristo. Homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, ricos, pobres, que reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo que já fizeram tanta coisa para ter segurança eterna e nada conseguiram, frustrados com as ideologias, frustrados com as suas tentativas, recorrem à graça de Deus, se entregam a ela e recebem dela uma satisfação indizível. E caminham com seus passos tranquilos e seguros de que estão no centro da vontade de Deus. E em consequência disso, vão caminhando dia após dia, até alcançarem a perfeição que há na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso padrão, com o qual o Espírito Santo vai nos comparar um dia, para termos o mesmo caráter que Ele tem. Essa é a proposta de Deus. Vinde a mim, diz Ele, o Senhor Jesus Cristo, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Quais são os fardos que estão sobre as suas costas? Lance-os sobre Jesus, e Ele de graça vai aliviar o peso das suas frustrações, das suas falta de fé, falta de confiabilidade, falta de compromisso com Deus. Entregue-se a Ele e permita que o Espírito Santo entre no seu coração e faça morada no seu coração para transformar a sua vida de dentro para fora. Porque o sangue de Jesus Cristo, de acordo com 1 João capítulo 1, versículo 9, nos purifica de todo pecado. O sangue dos cordeiros, o sangue dos bodes, lavava o povo judeu, os ofertantes, de forma exterior. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos lava de forma interior, de dentro para fora. Porque a nossa transformação precisa ser de dentro para fora. E é esse o convite que Deus faz para você. Um convite gracioso. Um convite para que você o aceite como seu Salvador e Senhor de graça. Porque o preço, Ele já pagou por você e por mim. E por todos os seres humanos sobre a face da terra. Veja como isso é extraordinário. Nós vivemos em um planeta onde bilhões e bilhões de pessoas estão indo para o inferno. Ou porque não conhecem esse convite, ou porque conhecendo esse convite o rejeitam. Mas todos aqueles
que entraram por essa porta, a porta da salvação que é Jesus Cristo, recebendo esse convite e aceitando como seu Salvador e Senhor, tem a segurança eterna de caminhar de forma segura e tranquila nos braços, nas mãos do Senhor Jesus, de onde ninguém jamais poderá nos tirar um dia. Nem o diabo, com todos os seus anjos do inferno, poderão tirar aquele que está nas mãos do Senhor, que aceitou o seu sacrifício como sendo o seu, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, apenas e tão somente por fé em sua graça, em seu amor. Que Deus possa assim nos abençoar. Se você, porventura, quiser fazer um compromisso com esse Jesus, diga aí no seu coração. Não precisa dizer em voz alta, Deus conhece o seu coração. Se você quiser dizer em voz alta, pode. Mas se você não quiser, pode dizer apenas no seu coração. É bom dizer em voz alta, porque o nosso Deus, ele é onisciente, conhece aquilo que nós pensamos. Mas o nosso inimigo, que quer sempre e gosta de sempre ter a nossa alma amarrada, ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, nem eu. Glória a Deus. Mas ele ouve o que você fala. E se você quiser, pode dizer agora, aí onde você está: Senhor Jesus, eu te aceito em graça como meu Salvador único e meu Senhor. Me acompanhe, entre no meu coração e me transforme em uma nova criatura para a glória do Senhor e para a minha felicidade. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, depois de meditarmos sobre esse importante tema, que abrange a nossa necessidade maior em nossa existência humana, que é de nos acertarmos com o Senhor, e de, acertando-nos com o Senhor, termos a plena convicção de que estaremos na eternidade contigo, nós te pedimos que o seu Espírito, que tem total liberdade de atuação nos nossos corações, possa convencer os nossos amigos, os nossos queridos irmãos que estão conosco, que ainda não têm essa convicção, mas que nesta noite, por livre e espontânea vontade, fizeram essa decisão de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Ó Deus, acompanha, abençoa, dá orientação, que o Senhor possa colocar ao lado dessa pessoa alguém que possa ajudá-la, que possa orientá-la, para que ela possa dar os seus primeiros passos em alegria e em felicidade, para que juntos nós possamos caminharmos a carreira que nos está proposta, seguindo as orientações seguras da sua palavra, para sermos homens e mulheres, nova criatura diante do Senhor. Abençoa, querido Pai, se porventura, dentre os nossos ouvintes, nós tivermos alguém que se encontra enfermo, ou algum parente, quer seja por esse problema que nós estamos enfrentando nesses dias, Covid-19, ou qualquer outra enfermidade, que a sua graça maravilhosa possa entrar em providência na vida desses nossos queridos. Abençoa, querido Deus, o coração daqueles que estão enlutados, passando momentos de dificuldade por conta de terem perdido um ente querido. Só o Senhor pode fazer isso. Nós pedimos que o Senhor possa, com seu Espírito, estar confortando os corações desses nossos queridos. Abençoa, Pai, todos aqueles que passam por algum tipo de privação nesse mundo agora. Nós te pedimos pelos nossos profissionais da saúde, aqui do nosso município, do nosso estado, do nosso país, do mundo, homens e mulheres valorosos que estão aí trabalhando em prol de beneficiar aqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa estar dando a eles sabedoria, paciência, saúde física, emocional e espiritual, para que eles possam estar entrando e saindo dessa pandemia, resguardados e protegidos pelo Senhor. Dá-nos assim uma noite agradável na sua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos por esse tempo que passamos juntos, que possa ter sido bom para você. E se assim o for, nós pedimos que o Senhor possa, se for da sua vontade, compartilhar com outras pessoas, né? Se você estiver assistindo ao vivo, ou se você quiser passar para assistir no nosso canal Igreja Batista Graciense, assista lá, se for bom, dá o seu joinha. Se tiver algum comentário, o faça. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta que queira fazer, faça. Na medida do possível, nós estaremos respondendo segundo a nossa capacidade e aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado. Que Deus possa abençoar você. Boa noite.